Olá pessoal, bem-vindos ao Amantes da Cultura com a nossa penúltima aula teórica e antes da gente finalmente fazer exercícios sobre o tão falado, meu Deus, meu óculos, os tão falados resistores em série, que a gente já falou tanto, e por que eu nunca pego o título lá em cima da minha câmera. Aí ó, agora vocês estão vendo aí, e depois eu desço ela para explicar a parte de baixo. Eletrodinâmica e a segunda lei de Ohm. Tal qual na primeira, entendeu? Aqui é o seguinte, é um complemento, tá? Esse complemento, ele, segundo, até muitos autores aí de livros didáticos aí de ensino médio e tudo mais, às vezes até usam a primeira e a segunda lei como apenas uma só. Mas isso é muito simples, né? Então, vamos ver o que é aí que o Ohm, ele concluiu, continuando seus experimentos. Ohm concluiu o quê? Aí, vamos pegar então esses parâmetros de grandezas, ou essas grandezas, tanto faz, né? Que a resistência elétrica depende do material que constitui o resistor. Então depende do material, sim, depende do material que constitui o resistor. A resistência elétrica depende do material que vai constituir o resistor e das dimensões. Essas dimensões, galera, ela é nada mais, nada menos do que a parte geométrica da coisa, como tá aqui. Ainda bem que o meu holofote dessa vez está pegando mais para cá, não tá atrapalhando nada. Isso é muito bom. Aí, então, vejam só, que é isso? Por que parte geométrica? Porque está envolvendo o comprimento L e a área da seção transversal A. Entendeu? Então essa é a parte geométrica, viu? Quando eu estou falando de área e de comprimento de uma figura, de um, sei lá, de um determinado, igual por exemplo, o condutor, a gente, entende que ele é um fio assim cilíndrico, né? Então estou falando do comprimento e também estou falando dessa área aqui, entendeu? Então é isso aí que a gente fala nesse caso aí, tanto do comprimento quanto da área dele aí, tá? Ele, mas aí, e também, e de sua temperatura, tá? Também tem isso. Gente, vocês quando falam assim, pegam um determinado fio condutor, quando vocês pegam um determinado fio condutor, aqui, entendeu? Então, quanto mais fino ele for, e dependendo da quantidade de corrente que for passar sobre ele, e também do resistor que tiver ligado, por exemplo, se você ligar aqui uma furadeira elétrica, ou então um ventilador, ou coisa, é um fio que eu diria assim, fino, né? Essa seção transversal dele aqui é fina. E o comprimento também vai depender, tá? Aí, o que acontece? Se ele for muito fino, ele esquenta. Esquenta a ponto de chegar até, entendeu? Até mesmo a derreter. E se esse fio derrete? Uai, se esse fio derrete, então acaba tudo por aí, né? Isso não pode acontecer não, né? Tá legal? Isso aí é por isso que a gente tem que ter noção disso aí,
principalmente aí o pessoal da eletricidade, né, que está fazendo aí os cursos técnicos em eletricidade, eles têm que ter noção disso, tá? Tem que ter noção disso aí, porque ele vai montar a fiação de uma casa, de um carro e tudo mais, ele tem que saber tudo ali, qual que é a voltagem, qual que é a amperagem, no caso de um carro da bateria, entendeu? Tudo ali direitinho, a voltagem e a amperagem, né? Para ele saber direitinho ali, montar aquele chicote ali do carro e tudo mais, o chicote elétrico ali que eles chamam, não é assim? Eu acho que é um treco assim mesmo. Eu não sou a pessoa ideal para falar nisso, não, porque eu sou que é cara que eu sei explicar o negócio aqui. É igual engenheiro, né? Você já viu engenheiro assentar algum tijolo? Eu nunca vi, não. Pois é mais ou menos isso que o físico faz. Ele explica os fenômenos, tudo, tal, até no laboratório, tudo pronto, acabou. Né? Depois vai lá os técnicos lá, porque né, é por aí mesmo, entendeu? É mais ou menos isso, né? Voltando aqui então. Olha, assegurando, tá dando pra ver? Tá, né? Assegurando uma temperatura constante, quer dizer, sem sofrer muita variação, uma temperatura constante, On verificou que a resistência do resistor é inversamente proporcional à área da secção ou seção e diretamente proporcional ao seu comprimento. Espera aí, como assim? Vamos voltar aqui agora aonde eu quero, tá? Que é o desenho. Vamos lá mais para ele, vamos. Sem muito close aqui, que eu acho que não tem necessidade não, né? Aí, opa, desculpem gente, sozinho é foda. Aí, olha só, esse aqui é um condutor, entendeu? Cilíndrico, né? Então é a parte geométrica da coisa. Aí observem vocês que ele tem um comprimento L. Gente, quanto maior for esse comprimento, entendeu? Maior será a resistividade. Por quê? Porque pressupõe-se que maior será o caminho que os elétrons terão que percorrer, tá? Então maior será a resistividade. Porém, em contrapartida a tudo isso, se a área interna desse condutor, que é essa seção transversal que a gente fala, entendeu? Aí, no caso, essa área aqui, se ela for muito grande, menor será a resistência. Por que eu falo isso? Vou explicar aqui embaixo depois, tá? Mas assim, já de cara eu posso dizer assim, que os elétrons vão ficar mais livres para poder fluir dentro desse condutor aqui. Tem mais área. Vocês lembram daquela última aulinha que eu falei para fazer uma comparação com uma tubulação de água? É isso, né? Vamos voltar aqui a câmera ao normal agora, para a gente chegar então às conclusões de Ohm aqui e a gente não ter que ficar com um vídeo muito extenso, né? Porque depois desse aqui é só uma tabelinha e pronto. E aí a gente vai finalmente para exercícios. Aí então, veja só. Então, tais resultados podem ser expressos em uma expressão matemática conhecida como a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm. Então, chegou assim. O que é isso? Que R é igual a ρ, ou a resistividade, vezes L dividido por A. Como assim? A resistência elétrica, ela é igual, é igual à resistividade, que é simbolizada por essa letra grega aqui, ó, que parece um pezinho, mas não é, que é chamada de ρ, tá? Para vocês aí, viu? Vezes o comprimento L dividido pela área, tá?
pela área interna do condutor, a área da seção transversal do condutor. Então, essa é a segunda lei de Ohm? É, a segunda. Está complementando ali a primeira. Então você tem que R é a resistividade, Rho, ou a resistência. O que é isso? É a característica de cada material. Se ele é feito de prata, de alumínio, de cobre, de chumbo, de tungstênio, de ferro, uma liga de níquel, de cromo, uma liga de aço, e por aí vai. É uma série que vocês vão ver numa tabelinha na próxima aula. Entendeu? Então, depende muito dessa resistividade aqui, tá? Ou condutividade também, pode ser isso também, tá? Viu? Bom, aí então, resumindo aqui tudo, né? L ainda é o comprimento, né? L tá aqui, ó, é o comprimento do condutor, e A é a área da seção interna. Então, resumindo a segunda lei de Ohm, a resistência de um condutor é proporcional ao seu comprimento. Ou seja, quanto maior o comprimento, maior será a resistência. Por quê? Porque pressupõe-se que os elétrons vão ter maior espaço para percorrer. Então, se eu vou ligar ali um fio até lá, o condutor, para acender lá uma única lâmpada, né? Vai ter mais resistência, porque os elétrons vão ter um longo caminho para percorrer. Tá entendendo? Mas, quanto maior for essa área aqui, já no 2 aqui, né? Aqui eu falei do 1, a resistência de um condutor é proporcional ao seu comprimento e é inversamente proporcional à sua área transversal. Por quê? Porque olha só, se você olhar aqui a tubulação, igual eu fiz com a água, aqui, e você pegar lá, agora, aqui olha, entendeu? Olha só, olha aqui como é que os elétrons vão poder fluir mais naturalmente, sem ter que trombar um com os outros, e também com os próprios elétrons já do próprio condutor. Olha lá que legalzinho, aqui. É isso aqui que eu quero que vocês vejam. Olha, tá vendo? Lá embaixo aí, ó. Tá? Então, se essa área for muito grande, ou então, se tiver difícil para você entender, assim, entenda como um fluxo de água, né? Também numa tubulação. Quanto maior for a área do tubo, por onde, do cano, do encanamento, por onde a água vai passar, maior vai ser que o fluxo de água vai ter mais liberdade. Vai ter menos pressão, claro, né? A pressão vai ser menor. Mas, no entanto, ela vai fluir com mais liberdade. Aqui também é o caso da corrente elétrica. É o mesmo caso dos elétrons, tá? Então, se caso ele tiver uma área muito extensa, também, ele vai poder, né? Eles vão poder fluir com mais facilidade, sem bater. Além de não bater, não chocar com os elétrons que já existem no condutor, do próprio condutor, eles também vão ficar livres para seguir o seu caminho, né? Porque não está tão espremidinho ali, no caso, né? A gente fala, e o pior é que eu estou falando de elétrons, né? Nanomassa, nanocomprimento, né? A massa de um elétron é da ordem de 2,7 vezes 10 a menos 37 quilogramas. Perdão, 37 não, 31. 2,7 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Olha que número que é esse. Mas também, vocês vão de convir comigo que, num determinado condutor, quantos zilhões de elétrons estão passando dentro de uma determinada corrente elétrica. Não é isso? Pois é. Aí, então, depende também dessa área, que já está muito bom, né? E também, no terceiro e último aqui, a resistência depende do material, tá? Do condutor. Do material do condutor. Quem é esse material aqui?
é a própria resistividade Rho que eu falei aqui com vocês. É essa resistividade aqui. Então, relembrando apenas, olha aqui, né? R é diretamente proporcional ao comprimento L, inversamente proporcional à área, tá? Inversamente proporcional, repetindo, R diretamente proporcional ao comprimento L, inversamente proporcional à área, junta tudo isso aqui e eu tenho, então, a segunda lei de Ohm, que é R é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Essa aqui é a nossa segunda lei de Ohm. Tá bom? Gente, um abração para vocês, muito obrigado, tá bom? Fiquem aí ligadinhos no Amante da Cultura, não sai não, tá? No Facebook, na página do Estratégia. Eu volto agora para vocês entenderem essa resistividade, depois um exercíciozinho. Falou? Bye, tchau, tchau. E até a próxima aí, ó. Então é isso aí que a gente chegou à conclusão. A segunda lei de Ohm é essa daí, tá aí para os senhores ver, né? O desenho lá em cima mostra exatamente o condutor aí, sua área, o comprimento e sua área, é a parte geométrica da coisa. E resumindo tudo, a segunda lei de Ohm pode ser desse jeito aí, ó, tá vendo? R é igual a resistividade vezes L dividido pela área. A área, porque aí, ó, igual esse desenho que eu fiz aí comparando aí, liberdade que os elétrons têm, quanto maior, menor vai ser a resistência. Ok? Valeu! Então, até a próxima aulinha nossa aí. Tá bom? Tchau, tchau.